Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 89 da nossa jornada, dia 30 de março, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Levítico 1, João 20, Provérbios 17 e Filipenses 4. Hoje é um dia muito especial porque vemos um Deus que deseja relacionamento, uma fé que nasce no encontro, uma sabedoria que ajusta o coração e uma vida prática com Deus no dia a dia. Aos que estão no desafio dos 20 dias, entenda, mais do que cumprir um devocional, Deus quer relacionamento. Intimidade nasce da permanência. Hoje, faça algo simples. Fale com Deus como você falaria com alguém próximo. Seja sincero, sem roteiro, porque no final não é sobre fazer certo, é sobre estar perto. Então prepare o seu coração, o seu secreto, deixe que Deus revele segredos a você e se esse conteúdo tem te abençoado, siga o programa aqui na plataforma e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Levítico, capítulo 1. Agora entramos em um capítulo que tem uma leitura mais densa. Aqui é o momento em que a disciplina precisa prevalecer acima da vontade. Mas há algo muito importante. Deus não está trazendo apenas regras aqui. Ele está ensinando um povo como se aproximar dele. E pode ter certeza, há muita riqueza aqui e Deus vai falar conosco em cada detalhe. O texto começa falando dos holocaustos. Diferente de outros sacrifícios, o holocausto era totalmente queimado no altar. Nada era retido, nada era dividido. Enquanto outros sacrifícios podiam ter partes compartilhadas, o holocausto dizia: Deus, tudo é teu. O animal precisava ser macho e sem defeito. E como vimos ontem, é uma sombra clara de Cristo, perfeito, sem pecado, entregue por nós. E é o motivo de hoje não precisarmos mais sacrificar animais. O sacrifício era substitutivo, alguém morria no lugar do outro. Tudo isso já apontava para o que Jesus faria de forma definitiva. A expressão aroma agradável ao Senhor aparece várias vezes e não significa que Deus precisa do cheiro, mas que Ele se agrada da obediência e da entrega. Quando há entrega verdadeira, coração alinhado e obediência, isso é agradável a Deus. Deus também dá opções. Boi, cordeiro, cabrito, aves, todos podiam participar. Independentemente da condição, o acesso nunca foi limitado pela condição financeira, mas pelo coração. Levítico não fala apenas de ritual, é sobre aproximação, entrega, substituição e adoração. É Deus ensinando, existe um caminho para estar comigo. E olhando hoje entendemos, Jesus foi o holocausto perfeito, o sacrifício perfeito que nos aproximou de Deus de uma vez por todas. Ele é o caminho. E partindo agora para João, capítulo 20, marca o momento mais decisivo da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. Maria Madalena chega ao túmulo ainda no escuro, ela ainda está em dor, sem entender. Quando vê o túmulo vazio, pensa que alguém levou o corpo. Maria permanece chorando, então Jesus aparece, mas ela não o reconhece, até ouvir o próprio nome dela saindo pela boca dele. Quando Jesus diz Maria, tudo muda, ela a reconhece. Isso mostra como Deus se revela de forma pessoal. Não é só informação, é encontro. E um detalhe poderoso é que naquela cultura, o testemunho de uma mulher não tinha valor jurídico. Humanamente, não faria sentido Jesus aparecer primeiro a ela. Mas o reino não funciona pela lógica humana. Deus escolhe quem o ama e permanece.
Então, Jesus vai se encontrar com os outros discípulos e declara: paz seja com vocês. E sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Não é ainda Pentecostes, o que vimos em Atos 2, mas é um ato simbólico e espiritual de antecipação. E ele mostra que aqueles que anunciam o Evangelho proclamam o perdão. Quem recebe é perdoado. Quem rejeita permanece no pecado. Tomé representa algo muito humano, querer ver para crer. E Jesus não o rejeita, ele vai até ele, porém a Bíblia diz que se passaram 8 dias até esse encontro de Jesus com Tomé. Isso é importante, Deus respeita processos, ele não força, ele se revela no tempo certo. E Jesus declara: bem-aventurados os que não viram e creram. Esses somos nós. Não vivenciamos, não vivemos com Jesus na terra, não passamos pelo momento da crucificação, mas cremos no nosso amado e ele nos encontrou. E o final deixa claro: nem tudo foi escrito, mas o que foi registrado é suficiente. Para quê? Para que creiamos e, crendo, tenhamos vida em seu nome. A ressurreição não apenas prova quem Jesus é, ela revela que ele continua vivo, presente e se relacionando conosco até os dias de hoje. Partindo para Provérbios, capítulo 17. Esse capítulo nos confronta em áreas muito práticas do coração e dos relacionamentos. Ele começa mostrando que paz vale mais do que abundância com conflito. Melhor é o simples com tranquilidade do que muito com brigas. E logo traz uma verdade profunda. Assim como o fogo prova o ouro, Deus prova o coração. Aqui entra algo importante que precisamos diferenciar. A tentação vem para nos derrubar, tem origem maligna e o resultado é sempre morte. Já a provação vem para nos fortalecer, tem origem divina, não é para destruir, mas para aprovar, amadurecer e gerar vida. O capítulo também fala muito sobre relacionamento. Quem sabe encobrir erros preserva amizades, mas quem insiste em conflitos destrói vínculos. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Depois que começa, é difícil conter. E uma coisa que não estava anotada aqui, mas eu quero reforçar. Quem sabe encobrir erros preserva amizades. A Bíblia não está dizendo para você fechar os olhos para coisas erradas que certas amizades fazem. Não. Houve algo errado, foi pontuado, foi trabalhado, passou. Encubra esses erros e preserve a sua amizade. Não insista em conflitos, pois isso destrói vínculos. O que está resolvido, já está resolvido. Há também um chamado claro ao domínio próprio. Controlar as palavras é sinal de sabedoria e até o silêncio pode ser mais sábio do que falar sem pensar. O texto finaliza mostrando que o coração alegre é remédio, mas um espírito abatido adoece até o interior. O estado do coração afeta toda a vida. Deus está mais interessado no nosso interior do que no exterior. E a forma como lidamos com palavras, emoções e relacionamentos revela a maturidade do nosso coração. E para finalizar o dia de hoje, Filipenses capítulo 4 traz um fechamento lindo. Paulo mostra como viver com Deus no dia a dia. Paulo começa chamando os irmãos de alegria e coroa e reforça: permaneçam firmes no Senhor. Mesmo tratando de um conflito entre Evódia e Sintique, ele mostra que unidade também faz parte da maturidade espiritual. E então vem uma das ênfases mais conhecidas do livro: alegrem-se sempre no Senhor. A repetição é um destaque e a alegria que ele traz não é a emocional, é a decisão baseada em quem Deus é e não nas circunstâncias.
Depois, ele entra em algo que para os dias de hoje é extremamente útil. Guarde isso. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas então, o que fazer? Paulo diz: mas transforme tudo em oração. Fale para ele todas as suas preocupações. Não fique andando, passeando com a ansiedade. Fale com ele em oração. E o resultado? A paz de Deus guarda o coração e a mente. Não é uma paz lógica, é sobrenatural. Paulo também ensina sobre a mente. Pense apenas no que é verdadeiro, justo, puro, amável. Observe o que tem ocupado a sua mente. Talvez você descubra o porquê anda tão ansioso. Aqui cabe algo muito prático para nós. Quando vier um pensamento ruim, substitua ele. Veio um pensamento de medo, lembre da fidelidade de Deus. Veio um pensamento de tragédia, declare salvação. Pensamento de acusação, traga a verdade da palavra, porque aquilo que ocupa a mente molda a vida. Paulo também reforça um dos seus segredos. Ele aprendeu a viver contente em qualquer situação e que tudo pode naquele que o fortalece. Não é sobre fazer tudo, mas sobre permanecer firme em qualquer circunstância com a força de Cristo. Sobre a oferta dos filipenses, ele diz que é aroma agradável, sacrifício que agrada a Deus. Isso conecta com o que lemos hoje em Levítico. Assim como o sacrifício subia como aroma agradável, a generosidade, a entrega e o cuidado também. Dar, servir e cuidar também são atos espirituais. E ele finaliza com uma promessa poderosa. Deus supre todas as necessidades, segundo a riqueza dele. Ei, não é a nossa. Uma vida com Deus é marcada por alegria constante, mente alinhada, coração em paz e confiança plena, independente das circunstâncias. Querido Deus, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque o Senhor é um Deus de perto e não de longe, é um Deus que vê todas as coisas. Nos ensine a viver, ó Pai, uma vida de entrega, não só de palavras, mas de coração, que possamos Te adorar em espírito e em verdade todos os dias, fazer aquilo que agrada ao Teu coração. Nos ensine a reconhecer a Tua voz. Querido Deus, que possamos dar espaço para o Teu Espírito Santo, nos dê a alegria que há em Ti, nos ensine a confiar, ó Pai, na Tua palavra e na Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 90 da nossa leitura.